Começa agora o programa Fala Vereador, e para nós é uma satisfação receber nesse momento o vereador Anderson Lima. Nesse momento eu já queria agradecer a sua presença, vereador, e vamos falar aí de um tema muito importante para o município de Uberlândia, né, para pais e alunos nesse momento. Muito obrigada e esteja aqui sempre conosco. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder compartilhar com você um pouco do nosso trabalho, como a Câmara tem caminhado. Vereador, na nossa primeira gravação, né, no nosso primeiro programa aqui do Fala Vereador, o senhor falou sobre o seu trabalho na área da educação em Uberlândia, né, e também a sua formação. Nesse momento, o que te preocupa, né, o que nos foi trazido pela sua assessoria mesmo, é essa preocupação com relação à volta às aulas no município, quer dizer, Uberlândia e uma outra cidade como Iturama. Botirama. É isso? Então, quer dizer, duas cidades aqui da região somente que não estão tendo as aulas presenciais. Como que as escolas particulares, em especial, estão lidando com essa situação, vereador? Bem, é uma situação bastante delicada, porque é um setor que já vem há mais de um ano fechado, um setor que praticamente um dos que mais teve prejuízo, porque você vai ter uma evasão escolar muito grande. O pai ele não está disposto a pagar uma escola e ter somente aula EAD. Então, isso já gera uma dificuldade. Então, você vai ter muitos pais migrando para a rede pública, e você vai ter outros pais negociando, e aí você tem pais pressionando as escolas. Já tivemos em Uberlândia, salvo engano, 14 escolas oficialmente fechadas, que recorreram, tentaram manter, mas não conseguiram, e pelo menos mais umas 10 que estão em processo de falência e não vão conseguir nem encerrar o ano. Então, hoje é um setor comercial que quebrou. E não é somente a preocupação, Emilísio, com o setor comercial da educação, Sim. Mas entender que a escola pública ela não vai conseguir abarcar os alunos que, proveniente dessa situação, vão migrar para ela. Então, você vai ter essa dificuldade. As escolas particulares fechando, elas não conseguem suprir toda essa demanda, então você vai ter uma demanda a mais para a rede pública, que hoje já passa por dificuldades para receber alunos. Ela já não comporta todos os alunos que necessitam da rede pública. Então, você tem um processo de uma bola de neve que vai só aumentando. Vereador, com relação ao posicionamento, como que tem sido o posicionamento da Secretaria de Educação no município? O senhor tem feito visitas, tem procurado a Secretaria para o diálogo? Como tem sido esse processo? Nós temos feito alguns questionamentos e requerimentos. Eu tive com a secretária Tânia, mas fui trabalhar uma questão de inserir uma disciplina no currículo da rede pública, que é a disciplina de empreendedorismo. Mas nós temos conversado, eu conversei com o prefeito, Odelmo Leão, com relação à questão da volta às aulas, da necessidade das aulas presenciais. Nós temos conversado, ele nos passou algumas dificuldades, alguns problemas que o município tem para esse retorno, e eu entendo que hoje, mais do que uma questão política, é uma questão de necessidade prioritária e preocupação com as crianças. As aulas têm que voltar. Eu entendo que o Executivo tem que compreender essa questão da importância do retorno mais rápido possível das aulas. Vereador, eu vejo que é unânime o posicionamento dos pais com o retorno às aulas, né? Uhum. Eu vejo que a maioria, quase o número integral aí de pais desejam a volta às aulas. Qual o problema? O que se dá com relação? Qual a dificuldade nesse momento? Os pontos colocados aí de dificuldades para esse retorno? Primeira coisa, o que nós percebemos junto aos sindicatos é a questão da vacina. Os sindicatos eles pressionam, eles querem retorno à aula debaixo somente toda a classe vacinada, todos os professores vacinados. Esse é o primeiro ponto. Contudo, nós temos pesquisas, inclusive da Fiocruz, que comprova que a criança ela não é um vetor transmissor do Covid. Portanto, não há o risco entre as crianças se contaminarem. E vários setores têm caminhado, e eu quero deixar claro isso para você, nós entendemos que a educação tem que voltar, seguindo todos os protocolos de segurança, sanitários, de saúde, tudo isso. Mas, se você condiciona a vacinação como um fator para que possa voltar, nós teremos que ter fechado aí praticamente todo o comércio. Sim. Vários departamentos teriam que ser fechados. Então, se a criança não é um vetor transmissor, se o professor pode estar na sala de aula, ministrando aula ali para 5, 6 crianças ou para adolescentes, e que não há risco naquele ambiente, não tem por que não se retornar à aula. Uhum. Mais uma vez, nós respeitamos esse receio de muitos professores. Se alguém possui alguma comorbidade, por exemplo, tudo bem,
Mas, de maneira geral, eu entendo que hoje seria mais o crivo da vacina ao retorno ou não às aulas, mais ou menos isso. E com relação às escolas, né? A gente pensa superficialmente que essa adaptação seria uma coisa assim fácil, né, de se resolver. Parece que não, né, vereador? O custo é alto. Eu entendo que aí você tem não somente a questão sanitária, mas você tem aspectos sociais, você tem militância política, vários fatores também podem interferir no processo. É claro que as escolas têm que se adequar para a aula híbrida, uma aula que o aluno pode estar presencial e aquele que não pode ir assistir a aula em casa online. E eu não sei se a rede pública hoje teria essa estrutura para ter uma aula híbrida. A particular, de maneira geral, a maioria das escolas já se estruturaram no começo do ano, porque as aulas voltaram no começo do ano. Sim. Então, houve uma reestruturação, houve uma compra de equipamentos, aplicação de dinheiro para deixar a escola pronta, só que com 3 dias as escolas fecharam novamente. Então, hoje nós tivemos um investimento pesado na área da educação, na parte particular, preparamos, mas eu não sei se a escola pública hoje teria essa condição. Temos que avaliar esse ponto, se as escolas estariam prontas para ter aula híbrida. Sei. Vereador, e o caso particular, por exemplo, de Uberlândia, né, principal cidade aí, capital, né, do Triângulo Mineiro, uma cidade com todo o desenvolvimento que a cidade tem, e as escolas fechadas, diferente de cidades do mesmo porte em outros estados, né? Por que desse diferencial? Esse é o ponto crucial. Você tem muitas perguntas e poucas respostas. Mais uma vez, é incompreensível por que as aulas não voltaram em Uberlândia ainda. Também é incompreensível porque ainda nós não começamos a colocar os professores para poder vacinarem. Então, você tem uma série de fatores, de nuances políticas que podem interferir nisso. Não tem porquê, não há uma razão do porquê não se voltar às aulas. Isso é uma questão que a gente não entende, porque, mais uma vez, eu sou professor, eu sou pedagogo, eu sou historiador, eu sou educador, e eu, como professor, eu quero voltar às aulas, eu quero que os meus filhos voltem para a escola, Sim. tá certo? Então, eu falo por mim, por muitos educadores que eu conheço e que querem voltar às aulas. Hoje é uma necessidade, nós não podemos esperar mais 2, 3, 4, 5 meses para voltar às aulas. Eu entendo que hoje o que mais pesa é a questão de sindicato e militância política para não voltar às aulas. O prefeito entende também essa pressão? Entende. Na conversa com o prefeito, ele demonstrou preocupação com relação a essa necessidade de nós voltarmos às aulas. Sim. Só que aí, como eu falei, há uma série de circunstâncias que podem ser crivos e empecilhos para que isso aconteça. A prefeitura não tem nenhuma expectativa com relação à vacinação desses professores? Nós passamos um requerimento para o Executivo, solicitando a inclusão o mais rápido possível dos professores na questão da vacina, na prioridade. Sim. Porque isso seria o maior crivo, segundo os sindicatos, que impedem a volta às aulas. Então, nós pedimos essa questão, estamos aguardando a posição do Executivo com relação a isso. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde nunca se mostrou, nenhum ponto, nunca se colocou essa questão como, de fato, para acontecer em Uberlândia. Nós não recebemos uma resposta ainda com datas determinadas. Nós não temos essa resposta. Mas há essa expectativa, nós prefeito? Acreditamos que ocorra e esperamos que o mais rápido possível nós comecemos a vacinar os professores em Uberlândia. Vereador, com relação às escolas do ensino infantil particulares, né, parece que essa situação é delicada. Quer dizer, se o pai do aluno do ensino fundamental, ensino médio, já procura tirar o filho para a escola pública por causa dos gastos, né? Quer dizer, a escola não é presencial. Eu acho que essa situação para as escolas do ensino infantil é mais delicada. De maneira geral, as escolas que fecharam em Uberlândia, a maioria esmagadora são escolas de educação infantil. Por quê? É muito complicado você deixar uma criança assistindo aula, por exemplo, de 1 até as 5 da tarde na frente do computador. Ela não vai assistir. Então, nessa idade de 2, 3, 4, 5 aninhos, eles Sim. são praticamente bebês. É muito complexo você conseguir prender a atenção dele durante 3, 4 horas com o celular. E uma crueldade também limitar a educação de crianças nessa idade a ensinos virtuais, né, vereador? Então, eu penso dessa maneira. Exato. E como não há uma obrigatoriedade dessas crianças estarem na escola, Sim. os pais podem tirar. E aí você tem as escolas quebrando. E aí essa quebra das escolas vai gerar desemprego. Então, você vai ter uma classe de professores desempregada. Então, você tem essa questão já gera miséria. Então, você vai ter as consequências da falência da escola, em especial a educação infantil, você vai ter essa quebra e você vai ter uma desorganização social. Por quê? A escola não é um espaço somente de conhecimento acadêmico. Ela também é um espaço de socialização. Então, uma criança na escola, ela vai interagir com o outro, ela vai crescer como ser humano e se entender como ser humano a partir do momento que ela interage com o outro, conversa e aprende. Porque hoje em dia nós temos uma característica. Eu sou o segundo de 5 irmãos. Eu tenho 3 filhos.
A minha mãe tinha 12 irmãos. A tendência agora é que os casais venham ter um ou no máximo 2 filhos. Então, Sim. cada vez mais são famílias menores e um filho, com apenas um filho, você tem algumas dificuldades de relacionamento com outras crianças. Sim. A escola faz essa parte, de relacionar uma criança com a outra e formar um ser humano. Hoje nós temos crianças que estão ficando praticamente mecanizadas. Elas se relacionam com o celular, se relacionam com o computador, se relacionam com o tablet, e o relacionamento pessoal está sendo suprimido. E você isso ainda, é perigoso. Você tornar esse processo mais cedo ainda, né, no caso de crianças, mais acentuado. Você ainda complica totalmente essa situação. Eu gostaria que o senhor falasse, vereador, se o sistema híbrido ele atenderia. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Não seria o ideal, mas já atende. Por que não? Por que não seria o ideal? Porque você ainda vai ser um pouco seletivo. Você vai ter que ter um dia um grupo na sala e um grupo em casa assistindo aula. Mas já ameniza o sofrimento, já ameniza essa dor de interagir. Funciona, mas é melhor do que a aula EAD, porque por mais que nós queiramos, a aula EAD nunca vai ser uma aula que vai suprir a aula presencial, porque educação é um processo relacional, professor-aluno, aluno com aluno, então todo esse processo gera conhecimento. Então a aula híbrida ainda tem essas dificuldades, mas é muito melhor do que a aula à distância. Por exemplo, também tiveram a questão dos estados, né? A gente, por exemplo, hoje a gente tem 11 estados da rede particular em Uberlândia, no Brasil, 11 estados no nosso país que não retornaram às aulas, que retornaram às aulas presenciais, né? O que acontece? Oscilou muito com relação a fevereiro. Aconteceu em Uberlândia também. Em Uberlândia houve um retorno das aulas em fevereiro e, por decisão judicial, foram suspensas, né? Então, a gente entende também que a prefeitura daqui da cidade ela estava com o interesse de que essas aulas retornassem. Exatamente. Né? Houve essa intervenção judicial e suspenderam as aulas. Em alguns estados, houveram o adiamento também das aulas presenciais, a suspensão, quer dizer, o que aconteceu, a mesma situação que aconteceu em Uberlândia. Então, as aulas foram suspensas, né, mas retornaram depois. E nesse processo todo aí, vereador, há uma expectativa de Uberlândia, há prazos para a gente falar sobre essa efetividade, né? Aí parece que a escola pública torna muito distante a volta às aulas. Nós temos que avaliar o seguinte: nós temos 2 segmentos da educação, público e particular, que eles têm uma discrepância. Apesar dos esforços dos professores da rede pública, a estrutura de colégio particular ela é muito mais organizada e muito mais forte, até pelo aporte financeiro. Então, isso acaba gerando um precipício entre a escola pública e particular. Mais uma vez, mesmo com todos os esforços do professor da rede pública, que luta, que dá sua aula, um colégio particular tem uma estrutura mais forte pelo aporte financeiro. E isso ficou mais latente agora. Com a pandemia, você percebe como é que muitas escolas particulares têm atuado e como é que algumas escolas públicas têm atuado. Você percebeu que houve ainda um alargamento na distância e vai continuar acontecendo. Então, hoje, você tem um setor que está pronto, preparado de maneira geral para poder voltar às aulas, como o particular, e você tem algumas interrogações com relação à rede pública, se ela tem condição de voltar ou não. Então, hoje não é mais o professor, a estrutura das escolas tem que ser avaliada, se elas têm aporte e uma questão física para retorno às aulas com segurança. E elas têm condições financeiras de fazerem isso, vereador? Aí nós temos que ver com o executivo como é que está a situação das escolas públicas. A particular, eu sei que com relação às particulares? Temos. Agora, o que acontece? Cada mês sem aula presencial, a situação financeira fica mais complexa. Então, pode chegar um momento em que as escolas particulares vão começar a não ter mais essa estrutura. Por quê? Porque vai tendo redução nos recebimentos. Por exemplo, nós temos aproximadamente, uma média geral, as escolas particulares perderam entre 15% e 20% dos alunos. Então, é uma média alta, num ano. Então, há um prejuízo muito grande com relação a isso, né? Okay. Então, eu entendo assim que elas hoje têm condição, mas temos que avaliar se perdurar em mais 3, 4 meses esse fechamento das aulas presenciais, as consequências podem ser terríveis. Vereador, esse assunto é sensível, especialmente aí quando você tem pressão, quando você tem professores exigindo, né, vacinação, é dessa maneira que eu volto. Essas pressões aqui, o senhor também é presidente da Comissão de Legislação e Justiça aqui na Câmara. Correto. Então, o senhor também sente pressão de tudo quanto é lado aí, né, vereador? Como é que está sendo esses projetos aí inconstitucionais? Bem, essa é uma questão bem interessante. Nós somos uma casa de leis. Por sermos uma casa de leis e sermos legisladores, nós temos que caminhar dentro da lei. Então, todo projeto de lei, Melise, nós temos
que avaliar 2 pontos. Primeiro, forma e mérito. A forma é, o projeto ele se enquadra dentro da lei de responsabilidade fiscal. O projeto ele se enquadra dentro da Constituição? Sim, essa é a forma. E o mérito é, o projeto é pertinente, ele é socialmente interessante, é outro ponto. O que acontece muito é que são bons projetos em relação ao mérito, projetos interessantes, que têm um apelo social muito bom, mas com relação à forma, eles são inconstitucionais. O que nós temos percebido é que, muitas vezes, dentro da Câmara, projetos que são bons em termos de mérito, que são interessantes, eles não têm um formato, ou não é da alçada dessa casa aprovar esse projeto de lei. Eu quero citar um exemplo que nós tivemos aqui na semana passada, com relação ao projeto de uma renda auxiliar que foi apresentado. É um projeto que todo vereador, dentro do mérito, dentro da motivação, apoiaria. Quem é contra você criar uma renda para auxiliar o povo de Berlândia? Especialmente nesse período de pandemia. Exatamente. Né? É um projeto muito bonito, muito interessante, mas é um projeto que não é da alçada de nós, vereadores, votarmos esse projeto. Por quê? Segundo a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 16, primeiro, parágrafo 1 e 2, é claro que essa tem que se ter por parte do Executivo uma estrutura, uma avaliação dos custos, dos gastos, e a partir daí a Câmara poderia, de um projeto movido pela Prefeitura, apresentar aqui. Então, não cabe a nós, vereadores, que não somos administradores do dinheiro do governo, fazer com que o governo pague esse valor. Então, não é... O que aconteceu foi que pegaram um projeto que era interessante, mas jogaram para a plateia, literalmente. Então, o vereador ele quer fazer o nome dele, fazer um palanque, apresenta um projeto que é inconstitucional, que não tem base jurídica, que não tem um formato jurídico para ser apresentado, sabendo que o projeto seria reprovado aqui, que teria um parecer contrário, e lança o projeto na Câmara, e depois, socialmente, fica assim, os vereadores são maus, os vereadores não apoiam o povo de Berlândia, tudo isso. E sai as fotos aí nas redes sociais, né, condenando os vereadores. E a primeira foto era minha ainda. Era a sua foto. O vereador Anderson, a comissão, os membros da comissão têm obrigação de seguir aquilo que a lei está exigindo desses membros. Como eu presido, sou eu, o vereador Antônio Augusto Queijinho e o Carrijo, eu relator, nós sentamos com nossas equipes de assessoria, nós pegamos o projeto e vamos avaliar se aquele projeto se enquadra, primeiro, na Constituição, segundo, na Lei de Responsabilidade Fiscal e outros requisitos. Está aprovada? Nós temos um parecer favorável. Não, a comissão não age de maneira política, nós agimos de maneira legal dentro da Constituição. No caso desse projeto da renda básica, vocês identificaram desde o início a inconstitucionalidade dele? Desde o começo. Foi dado um parecer contrário, porque primeiro ele fere, como eu falei, o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1 e 2. Segundo, porque ele tem um caráter de projeto autorizativo. Nós não temos que autorizar o prefeito algo que já é autorizado por ele. Ele já tem essa prerrogativa na Constituição. Sim. É ele que pode criar. Então, se criar um projeto para autorizar o prefeito algo que ele já é autorizado a fazer, se ele quiser fazer, então, você tinha várias nuances que questionavam a constitucionalidade desse projeto. Então, a competência é do Executivo. Exatamente. Né? Fugindo aí das competências. Essa é a questão. Então, é querer legislar algo que não é da nossa alçada. Sim. Então, as pessoas, às vezes, confundem a forma com o mérito. Forma é se o projeto ele possui uma base jurídica legal. E o mérito, se é bom ou não. Agora, que nós voltamos no dia, foi a forma, se o projeto era ou não constitucional, e não era. Vereador, isso sempre aconteceu, né? E não é uma especificidade aqui da Câmara de Uberlândia. Correto. Em vários parlamentos, né, do Brasil, várias câmaras municipais, assembleias, isso acontece. Nesse período seu aí, chegando a 5 meses, aí, se findando, de trabalho, como é que tem sido esse volume de projetos inconstitucionais que vocês têm analisado? Para você ter ideia, dos projetos que já foram votados aqui no plenário, nós tivemos mais ou menos 23 que foram aprovados e 21 que tiveram parecer contrário. Está quase meio a meio. Sim. Parecer contrário por ser inconstitucional. Então, hoje nós temos basicamente quase que 55% que tem base constitucional e 45% que são inconstitucionais. Então, hoje você tem uma média muito alta de projetos que são inconstitucionais. Então, mais uma vez... Todo vereador, eu percebo que ele tem uma boa assessoria jurídica. E aí você entende que não é somente a assessoria jurídica, é a questão, mais uma vez, de apresentar projetos que podem te dar um nome social. Então, aquela questão... Uma repercussão social. Eu apresento algo que eu sei que não vai ser
que não vai ser aprovado, que vai ter um parecer contrário, mas, olha, eu lutei para conseguir isso, eu estou batalhando para conseguir isso, olha, eu fui lá, eu lutei, mas eles não deixaram. E é engraçado que o pessoal da área jurídica que conhece fala, é o chamado projeto populista, né? Exatamente. As iniciativas populistas, as pessoas que da área técnica, né, vereador, a gente sabe que essa questão técnica aqui não soa muito bem, não se compreende muito pela massa da população, que é uma massa mais vulnerável, mais pobre, são situações diferentes, mas os poderes são regidos por orçamentos públicos, por questões de competência, né? Vereador, o senhor acredita com relação a essa questão da inconstitucionalidade? Existe há uma possibilidade de existir uma forma de se avaliar antes o projeto? Esse processo poderia ser feito pela assessoria técnica legislativa? Como é que é essa situação? Acredito que sim. Mas, assim, uma posição bem pessoal minha. Era somente os vereadores serem mais criteriosos e menos populistas e histrionistas, porque tem coisa que é simples, você percebe tudo aquilo que vai gerar um ônus para a prefeitura, que vai gerar gastos públicos para a prefeitura, para o executivo, é inconstitucional. Há uma série de amparos legais que impedem isso. Então, se o vereador cria um projeto de lei que já gera um ônus para a prefeitura, para o executivo, automaticamente ele vai ser derrubado pelos critérios da Constituição. Então, basicamente, eu entendo que todo vereador tem acesso à assessoria jurídica, tem acesso à comissão, contudo, o que falta, em alguns, é um pouco de bom senso para entender que não é você utilizar o seu mandato para fazer um palanque aqui dentro. Então, primeiramente, o senhor espera aí um posicionamento dos vereadores. Tem a expectativa de que os vereadores venham compreender esse processo. Espero, acredito que muitos estão entendendo isso, mas outros não vão gostar e depois ainda vão falar mal, não adianta. É aquele padrão, Emilise, do vitimismo, vai ter muito falando isso. Partindo para o lado vitimista, não, porque é perseguição, porque a comissão é uma comissão política, Sim. É uma comissão jurídica caminhando a lei. Nós não podemos, dentro de uma casa de leis, criar algo contra as leis. É simples. O padrão nosso aqui é caminhar dentro da Constituição, dentro da legalidade. Isso tem que ser bem... Mas pode existir esse filtro também por parte da assessoria técnica? Pode. Tanto nós estamos avaliando algumas questões, como é que nós vamos trabalhar com esse volume cada vez mais crescente de projetos inconstitucionais. E, vereador, como é que tem sido rapidamente o trabalho de vocês na comissão, essa reunião, como que tem sido a avaliação desses projetos? É diário? Nós temos reuniões constantes, praticamente a cada 15 dias, com a comissão, com nossas assessorias, mas fora isso nós temos ligações, os meus advogados, os advogados do Carrijo e do Antônio Gusquejinho, pegam os projetos, avaliam, nós damos pareceres, avaliamos e, no final, a assessoria dá um parecer e a gente concorda ou não com esse parecer. E esse trabalho é feito aqui? Vocês não contam com a assessoria da Prefeitura para esse trabalho? Não, nós temos assessoria jurídica, né, da Câmara e os nossos assessores jurídicos também. Ok. Vereador, infelizmente o programa é muito rápido, mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua agenda, o trabalho da sua assessoria também, aqui nos dando toda essa pauta, né? Correto. Assuntos importantes. Sucesso também, né? Muito obrigado. Em toda a legislatura. Esperamos o senhor aqui para uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Muito obrigado a você e fique com Deus. Ok, muito obrigada. E nós falamos agora com o vereador Anderson Lima, agradecemos mais uma vez o parlamentar e agradecemos também a sua participação. Esperamos você em um próximo programa. Até lá.